Fala pessoal, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês os 3 fatores psicológicos que precisam ser trabalhados para que você alcance a consistência. Todos os traders, seja ele iniciante ou avançado, quando eles estão operando no mercado de opções binárias, além dos seus conhecimentos e experiências que ele já tem, que também é conhecido como fator operacional, ele tem junto com esses fatores, com esse fator operacional, ele tem as emoções. E na verdade não tem como fugir disso. Se você está nesse mercado, provavelmente vai ter momentos que você vai sentir algum medo de fazer entradas, outro momento você vai se sentir mais confiante, mas a diferença dos traders de alta performance é que eles conseguem equilibrar essa questão de emoção, e o fator operacional. Em muitos casos, a quebra da banca está relacionada com o fator emocional, com o fator psicológico. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem suportar a perda e aí ela pega toda a banca e vai ao mercado tentar recuperar o que ela perdeu e acaba ocasionando a quebra total da banca. Eu falo isso porque já aconteceu, Isso já ocorreu comigo e foi algo que eu precisei trabalhar. Mas eu quero apresentar nesse vídeo de forma bem resumida 3 fatores psicológicos e emocionais que estão relacionados com o sucesso do trader. Se você tiver um controle sobre esses fatores e se você pegar cada um deles e começar a trabalhar, juntamente com o seu operacional, claro, o que vai te fazer ter sucesso nesse mercado é um conjunto, Se você consegue ter um bom operacional, ter um bom psicológico e aí você trabalha com uma banca que te proporcione obter lucro no mercado, você vai chegar longe nesse mercado de opções binárias, Então deixa eu compartilhar com vocês aqui esses 3 fatores psicológicos. Eu vou abrir aqui o bloco de notas, Um desses fatores é conhecido como medo, E o que acontece quando a pessoa vai fazer as suas entradas em opções binárias tendo medo? Ela vai ficar hesitando, Ela vai ficar com medo de fazer a entrada, por exemplo, se ela pega aqui, nesse momento aqui do mercado, E ela vai fazer uma entrada e ela tem medo, Ela está com medo, ela está insegura. O que acontece é, essa emoção do medo vai impedir ela de sair com a vitória no mercado, muitas das vezes, Então, se você sente esse medo constante, toda vez que você entra no mercado, você sente essa insegurança e esse medo foge do seu controle, Você precisa pegar e trabalhar a sua confiança. Eu vou falar para você como que funciona, O que eu recomendo para você é pegar 2 estratégias, Pega pelo menos 2, cara. Se você puder escolher apenas uma, melhor ainda, Mas pega aí, no mínimo, uma estratégia, no máximo 2 estratégias. E você vai trabalhar essa estratégia, Trabalhar essa estratégia todos os dias na sua banca virtual, Você vem aqui, você vem em banca virtual, você vai vir aqui e o que acontece? Você vai pegar essa estratégia que você escolheu, E vai focar somente nela. Eu comecei a fazer isso nos últimos meses. Eu tinha bastante estratégia, pessoal. Eu trabalhava com várias estratégias. Então, simplesmente eu comecei a trabalhar somente com 2 estratégias. E aí eu fui focando nessas estratégias e hoje eu trabalho somente com essas 2, Só que eu consegui ter muitos acertos com essa estratégia porque eu simplesmente pego essas estratégias e treino todos os dias na minha conta virtual. Mas eu treino não é para acertar na conta real. Por exemplo, eu não venho aqui na conta virtual, treino a estratégia só para fazer entrada na conta real, não. Eu treino essas estratégias para ficar mais assertivos, Então, por exemplo, se eu estou aqui com uma estratégia que eu observo o gráfico, então eu vou começar a analisar o gráfico, as minhas entradas, eu vou ver onde que eu estou errando, onde eu posso melhorar minhas entradas, onde eu posso melhorar minha assertividade. E na medida que você for pegando confiança nessa estratégia, na medida que você for ganhando, alavancando sua banca com essa estratégia, você vai perceber que o medo ele vai desaparecendo, ele não vai sumir, Mas você vai conseguir controlar esse medo e isso é fundamental. Você ter sucesso em opções binárias, você tem que ter um controle das suas emoções, Você tem que trabalhar esse fator psicológico para que você tenha o controle do jogo aqui no momento, Quando você estiver aqui fazendo operações, seja se você ganhar ou seja se você perder em determinado dia, você não saia do controle, Você não perca o controle, não perca o gerenciamento, não venha aqui pegar toda a sua banca e arriscar como se fosse um cassino, a loteria. Então isso é fundamental, você ter esse controle sobre o medo. Eu recomendo essa estratégia porque funcionou muito bem para mim, E eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Por exemplo, eu comecei a ler esse livro, ele é chamado A Única Coisa,
o foco pode trazer resultados extraordinários para sua vida. Então, quando eu comecei a focar em uma única estratégia, essa estratégia foi responsável por mudar os meus resultados aqui no trader. Então, é isso que eu recomendo. Você quer ter controle sobre esse medo, você simplesmente vai seguir o que eu acabei de falar para você. Outro fator psicológico que precisa ser trabalhado, o primeiro é o medo, tá? Vou botar aqui, o primeiro é o medo. E o segundo é a ansiedade. Você é daquelas pessoas que começa a assistir o vídeo e já quer pular para o final? Ou começa a ler um livro e você já quer pular para o final do livro? Pois é, isso aí é característica de pessoas ansiosas. Eu tenho ansiedade, tá? Sou uma pessoa ansiosa e já quebrei várias bancas por causa da ansiedade, tá? Então, se você não trabalhar esse fator da ansiedade, o que acontece? Esse fator de ansiedade dentro de opções binárias, ele vai te levar a fazer entradas compulsivas, tá? E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, você fez sua entrada, tudo bem, seu dia você bateu a meta, mas aí você vai olhar sua banca e vai falar assim, poxa vida, a minha banca está aqui com $50, eu preciso chegar aí a $200, tá? E aí você vai começar a fazer várias entradas durante o dia, entradas desnecessárias muitas das vezes, porque você não vai levar em conta o mercado, porque você já está naquela ansiedade, tá? Você vai olhar, você vai de repente ter um lucro de $5 por dia, mas vai achar pouco, né? Você, se possível, você vai querer dobrar essa banca logo no mesmo dia. Então esse é o problema que a ansiedade causa, tá? Dentro das opções binárias. Pessoas que têm ansiedade, ela vai pegar uma banca, principalmente se você entra com uma banca pequena, uma banca de $20 e $30, você vai querer alavancar essa banca, se possível, no mesmo dia. Você pode conseguir fazer isso? Sim, você pode, como eu já consegui várias vezes, tá? Só que não dá consistência, esse é o problema, você vai acabar quebrando, tá? E o pior é que você vai se sentir culpado depois. Então, para que você evite esse tipo de emoções, tá? Negativas, culpa, ressentimento, você simplesmente tem que controlar essa ansiedade. E como que você controla essa ansiedade, né? E como eu consegui ter o controle maior sobre a ansiedade, sobre minhas entradas aí em opções binárias? Eu simplesmente, eu lembro quando eu quebro a banca, tá? Então assim, eu vou lembrar, olha só, você tem que lembrar de onde você não quer estar, tá? Onde você não quer estar. E, por exemplo, quando eu quebrei a banca, tá? Várias vezes, eu pensei, poxa vida, eu tinha batido minha meta, essa banca já estava aí, sei lá, tinha crescido 50% em 15 dias, e mesmo assim, eu comecei a fazer entradas compulsivas, né? Eu achei que estava pouco, que eu poderia ganhar um pouco mais, que eu poderia dobrar essa banca em 20 dias, em 5 dias. E aí quando você quebra, tá? Quando você quebra a banca, você se sente assim praticamente chateado, tá? Chateado. Você tem aquela sensação de que você perdeu seu tempo e que você perdeu também dinheiro, tá? Então são emoções negativas que eu não gostaria de sentir novamente. Eu não gostaria de estar naquele lugar novamente. Eu não gostaria de me colocar nessa situação novamente. Entende? Quando eu falo aqui, lembrar de onde você não quer estar, eu não quero ter aquela mesma sensação de quebra-banca, eu não quero estar no fundo do poço, que é quando você perde todo o seu investimento e aí você vai ter que no próximo mês ou no outro dia, você vai ter que pegar o dinheiro e colocar novamente dentro da corretora. E muitas pessoas pensam assim, só foi $30. Cara, deixa eu só te mostrar aqui o dólar hoje, tá? O dólar tá valendo hoje R$ 5,64. Vamos colocar aqui um exemplo. Você colocou uma banca de $20, tá? E aí é o seguinte, ó. Uma banca de $20, você perdeu R$ 112,77. E aí você coloca outra banca de, não sei, $50. Você colocou mais R$ 281. Então, se você não conseguir ter o controle sobre esses fatores psicológicos aqui, tá? Essas emoções aqui, o que acontece? Você vai colocar uma banca de $50 e você vai quebrar. Aí você vai entrar com uma banca de $100, talvez seja o valor da banca. E vai ocorrer a mesma coisa, porque o hábito está aqui, tá? O hábito, que é o fator psicológico, que você não consegue controlar, está atrapalhando você de ter progresso em opções binárias, de fechar o mês no positivo. Por mais que você tenha uma boa confiança, tá?
Por mais que você tenha uma estratégia que te dá muito acerto, você começa a colocar o seu dinheiro em risco fazendo várias entradas desnecessárias, e essas entradas estão sendo impulsionadas por esse fator aqui, ó, ansiedade. Então é isso que você deve fazer. Lembrar de onde você não quer estar. É aquele lugar que você perdeu, né? Aquela situação, a situação de que você perdeu toda a sua banca, que você perdeu todo o seu investimento, você perdeu seu tempo, você está se sentindo frustrado, e isso você não quer que ocorra novamente. E não é só isso. Olha só, eu também não trabalho só com opções binárias, tá? Eu tenho meu trabalho por fora. Tá? Então assim, eu não dependo desse dinheiro, tá? Então é um dinheiro que eu vou colocar na corretora e trabalhar esse dinheiro para ele render, mas eu não vou estar sentindo, né? Eu não vou sentir a pressão, por exemplo, para ganhar esse dinheiro para pagar as contas, porque eu preciso de repente sobreviver com esse dinheiro, tá? Então não tem essa pressão. Então quanto menos pressão você tiver, tá? Quanto menos pressão você tiver com aquela grana, tá? Que você está trabalhando em opções binárias, menos ansiedade você vai sentir. Tudo bem? Então assim, não faça planos com esse dinheiro. Simplesmente você coloca o dinheiro na corretora e aí você começa a trabalhar os fatores psicológicos que eu estou te apresentando aqui e também o fator operacional, claro, tá? Você vai pegar estratégias que funcionam, tá? Essas estratégias podem ser com bot? Pode. E pode ser manual também, tá? Pode ser estratégia manual, estratégia com bot. Aí vai do seu perfil, tá? Eu particularmente gosto de trabalhar com estratégia manual, mas eu não tenho nada contra quem trabalha com estratégias utilizando o bot. Se você utiliza bot e tá tendo resultado bacana, sensacional, tá? Bom, agora o terceiro e último fator é lidar com a perda, tá? Esse também é um fator psicológico que me levou a quebrar a banca muitas vezes. Você não faz ideia. Por exemplo, tinha vezes que eu estava com uma banca aí, vamos pôr um exemplo, que eu estava com uma banca de $100 e perdia $10, tá? Eu tomava um stop loss de $10. O que acontecia? Eu me sentia tão incomodado com aquilo, tá? E era uma emoção assim que era muito forte, que eu precisava buscar aquele dinheiro, tá? Então assim, eu não aceitava de forma alguma levar um loss, tá? Eu não aceitava levar um loss. Então eu não aceitava perder dinheiro, então colocava toda a minha banca em risco só para recuperar esses $10. Quer dizer, eu pegava de $100, eu perdi 10, então pegava os $90 e iria buscar o que eu perdi. Só que o problema aqui é que eu começava a fazer entradas tomado pela emoção da perda, tá? Eu queria pela emoção da perda, eu estava desesperado, para recuperar o que eu tinha perdido anteriormente, tá? Então aqui também vale para você. Se você tem essa dificuldade de lidar com a perda, se você já perdeu banca simplesmente porque você tentou recuperar, provavelmente você estava aí, você começou a fazer entrada sem levar em conta o operacional. Então seu operacional, você simplesmente anulou seu operacional e começou a utilizar a entrada só tomado pela emoção. Então o que eu recomendo aqui para você, primeira coisa, tá? Trabalhe com stop loss, tá? Você tem que saber, antes de você operar, você precisa saber o valor máximo de perda daquele dia, tá? Então digamos, hoje é segunda, você começou a operar, você vai buscar aí uma meta de, sei lá, $1 e o seu stop vai ser de $10. Tudo bem, você já estabeleceu esse valor de $10, então se chegar aos $10, você simplesmente vai ter que parar suas operações. Alguma coisa está acontecendo. Ou a sua estratégia não está adequada, ou de repente sua estratégia é até boa, mas o mercado não está te favorecendo, ou a sua internet não está boa e está tendo atraso, delay, e aí você não consegue, o bot que você está usando não está conseguindo te dar retorno, né, te trazer lucro. Então simplesmente você tem que parar e operar em um outro momento, uma outra hora, ou um outro dia, tá? Mas jamais você deve operar no calor da emoção, tá? Jamais você deve operar no calor da emoção, tá bom? É tipo briga de trânsito, tá? Você teve uma desavença ali com alguém, você fica ali nervoso, num instante você sai, você quer resolver, se a pessoa fala um A, você fala outro também. Então, o que você deve fazer? Você deve parar e analisar o que está acontecendo, tá? E quando eu falo parar, você deve trabalhar esse controle de você simplesmente parar, tá? Então assim, o controle
das opções binárias está com você, não está com o mercado. Ah, mas o mercado estava muito ruim, tá? Tudo bem, se o mercado está ruim, o mercado não deve influenciar suas emoções diretamente. É assim que acontece com os traders profissionais, tá? Esses caras que faturam alto no mercado, eles também perdem muito dinheiro, tá? Quando eles perdem, quando eles tomam loss, eles perdem muito dinheiro. Então, se eles não tiverem esse controle dessas emoções, desses fatores psicológicos, eles acabam quebrando banca grande também, tá? Eu já vi casos de traders que já quebraram banca aí muito grande, tá? Tipo assim, banca de 50 mil dólares, 60 mil dólares e até mais. Então, se você conseguir controlar esses 3 fatores psicológicos, você vai evitar muita dor de cabeça lá na frente, tá? E a sua jornada de trader, você vai perceber que ela vai evoluindo e você vai conseguir ter um domínio maior sobre suas operações. Você não vai entrar no mercado e vai estar ali suando frio. Você não vai ser tomado pelo medo. Por quê? Porque esses fatores você já trabalhou. Então o que eu recomendo é que você comece a trabalhar esses fatores mesmo que você tenha uma banca pequena. Então esse é um vídeo rápido que eu resolvi fazer, passando essas dicas de como você melhorar esses fatores emocionais que podem estar levando você a quebrar banca. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Então é isso, a gente se vê aí nos próximos vídeos.